Nunca imaginei que em uma festa de família eu iria fazer isso, muito menos com alguém tão próximo a mim. Meu nome é Ana, tenho 29 anos e sou casada com Marco há 6 anos e moramos em São José do Rio Preto. Nossa vida juntos é tranquila, talvez até demais. Quero compartilhar meus sentimentos e dizer o porquê estou traindo meu marido. Não temos grandes brigas, mas também não temos grandes paixões. Por muito tempo, achei que isso era normal, parte do que chamam de amadurecimento do casamento. Mas no fundo, algo dentro de mim parecia gritar, implorando por mais emoção, mais intensidade, algo que despertasse os meus sentidos adormecidos. Às vezes, sentia como se estivesse vivendo no piloto automático, num cotidiano previsível, sem grandes surpresas. E mesmo sabendo que Marco me amava, algo faltava. Foi no aniversário da minha mãe que tudo começou. Ela estava completando 55 anos e organizamos uma pequena reunião em casa. Meu padrasto, Rodrigo, estava lá, claro. Ele é casado com minha mãe há 10 anos e sempre foi uma presença discreta, mas marcante. Com 50 anos, Rodrigo é um homem charmoso, seguro de si e tem aquele tipo de magnetismo que é difícil ignorar. Sua voz grave, o jeito como sorria com os olhos e aquele olhar atento, como se estivesse sempre observando mais do que apenas o que estava à sua frente. Durante a festa, nossos olhares se cruzaram mais vezes do que eu gostaria de admitir. A cada vez que nossos olhos se encontravam, sentia uma tensão crescente no ar, algo que não conseguia explicar. Ele tinha aquele sorriso sutil, quase provocador, que me fazia questionar tudo. A cada sorriso, eu me perguntava se ele sabia o que estava acontecendo dentro de mim, se ele sentia o mesmo. Mas, em vez de se afastar, parecia que a distância entre nós só aumentava, e a curiosidade sobre o que poderia acontecer se decidíssemos dar o primeiro passo crescia dentro de mim. Quando a reunião acabou e os outros convidados foram embora, fiquei para ajudar a arrumar as coisas. Minha mãe subiu cedo, deixando apenas eu e Rodrigo na sala. O ambiente estava mais silencioso agora. A luz suave da noite iluminava os detalhes da casa. Rodrigo estava arrumando as cadeiras e, sem pensar, acabei me aproximando para ajudá-lo. Quando nossa mão se tocou, o simples contato enviou uma onda de calor pelo meu corpo. A sensação foi instantânea, como se algo dentro de mim tivesse finalmente sido despertado. Ele me olhou de forma intensa. Seus olhos pareciam mais escuros naquela luz tênue. E ali, naquele momento, algo mudou. As palavras ficaram presas na garganta e, em vez de dizer algo, apenas fiquei ali, com o coração acelerado, sem saber o que fazer com aquilo que estava sentindo. E foi ali, naquele pequeno instante de silêncio, que o inevitável aconteceu. "Você tem sorte, Ana", ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro, enquanto me ajudava a guardar os copos. A forma como ele disse aquilo, com aquele tom envolvente, me fez arrepiar. Não era uma simples constatação. Havia algo mais, uma nuance no jeito que ele falava, algo que fazia meu estômago virar. "Sorte? Por quê?", perguntei, tentando manter o tom leve, mas minha voz tremia sutilmente. Eu sentia meu corpo responder antes mesmo de entender o porquê. Rodrigo se aproximou um pouco mais, seus olhos fixos nos meus, e havia uma intensidade ali, como se ele soubesse algo que eu ainda não entendia. "Marco é um bom homem, mas você merece mais. Alguém que veja quem você realmente é." Ele não estava apenas falando sobre Marco, ele estava falando de mim, e de uma maneira que me fez sentir algo que eu não sabia que ainda existia. Aquela frase me tocou de uma forma que não consegui esconder, e uma onda de calor subiu pelo meu pescoço até minha face. Cada palavra dele parecia uma confirmação de algo que eu sabia, mas nunca quis admitir. Ele me olhava de uma maneira que parecia me ver por inteira, como se soubesse, talvez até melhor do que eu, quem eu realmente era. E eu me sentia vulnerável, exposta, mas de uma forma que era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Eu sabia que deveria ter parado ali, dizer algo, mudar de assunto, me afastar, mas em vez disso, o que fiz foi me aproximar. Meu corpo, de alguma forma, já tinha decidido o que queria, e minha mente ficou para trás, tentando compreender o que estava acontecendo. Eu deixei que ele ficasse mais perto. Quando senti sua mão tocar a minha,
O mundo pareceu parar por um instante. O simples toque, suave mas firme, fez meu corpo se arrepiar inteiro. Foi como um choque, um estímulo direto para cada célula do meu corpo. Uma sensação de algo que eu não sabia como lidar, mas que não queria mais evitar. O ar entre nós estava denso agora, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O toque dele em minha mão durou mais do que o necessário, e ao invés de retirar a minha mão, ele a segurou com mais firmeza, como se não quisesse que eu fosse embora. Eu olhei para ele, tentando encontrar palavras, mas não havia nada que eu pudesse dizer, nada que fosse capaz de dissipar a tensão crescente que se formava entre nós. Ele não tirou os olhos de mim. Sua boca se curvou em um sorriso sutil, mas havia algo por trás daquele sorriso, algo que me fez sentir como se estivesse sendo puxada para ele, sem poder resistir. Antes que eu pudesse raciocinar, ele me beijou. Não foi um beijo leve ou tímido. Foi um beijo intenso, cheio de urgência, como se ele tivesse esperado aquele momento por muito tempo, como se cada segundo de nossa proximidade tivesse sido acumulando uma necessidade que agora estava sendo liberada de uma vez só. Os lábios dele eram firmes, quentes, e o beijo foi tão apaixonado que meu corpo respondeu de imediato. Não havia mais sala, não havia mais família, não havia mais Marco. Tudo o que importava naquele momento era a forma como ele me tocava, como me fazia sentir desejada de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Era um beijo sem retorno, sem volta. Cada movimento de Rodrigo parecia saber exatamente como me levar para o lugar onde ele queria que eu estivesse. Quando ele me tocava, a sensação não era apenas física, mas algo mais profundo, como se ele estivesse tocando minha alma. Meu corpo estava quente, e eu sabia que tudo o que ele queria fazer comigo eu iria permitir. O desejo que ele despertava em mim não era algo simples, era visceral, como se ele fosse a chave para algo que eu sempre busquei, sem saber. Nós tivemos uma relação incrível, mas quando nos afastamos, o silêncio era pesado. Não era um silêncio de arrependimento, mas sim de cumplicidade, como se, naquele momento, soubéssemos que algo havia mudado, algo que não poderia ser apagado. A tensão entre nós estava mais forte do que nunca, e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Rodrigo havia tocado algo dentro de mim que eu não sabia que estava ali, e agora não conseguia mais ignorar. Depois daquela noite, tudo mudou. O que começou com um simples beijo, um toque proibido, logo se transformou em algo que eu não conseguia controlar. Começamos a nos encontrar em segredo. No início, eram apenas conversas longas e trocas de mensagens discretas, onde a tensão entre nós crescia mais a cada palavra. Olhares furtivos durante os almoços de família, momentos que antes passavam despercebidos, agora eram carregados de significado. Cada encontro com Rodrigo, mesmo os mais casuais, fazia meu coração disparar, mas não demorou para que isso evoluísse. O desejo, a necessidade de estar com ele, foi se tornando algo que eu não podia mais ignorar. Os encontros secretos começaram a acontecer em motéis afastados, onde podíamos ser livres para viver aquela paixão clandestina. Nada mais parecia importar quando estávamos juntos. A cada encontro, Rodrigo me fazia sentir como nunca me sentira com Marco. Ele me fazia sentir desejada, viva, como se cada momento com ele fosse único, intenso, como se fôssemos os únicos no mundo. Rodrigo tinha algo que Marco nunca poderia oferecer. Ele me olhava de uma forma que fazia meu corpo todo se aquecer. Seus toques eram elétricos, como se toda a minha pele estivesse em chamas. Eu sabia que aquilo era errado. Sabia que estava traindo meu marido, mas não conseguia parar. Cada mentira que contava para Marco, cada desculpa esfarrapada para sair de casa, era como um jogo que me deixava ainda mais envolvida. Me sentia culpada, mas ao mesmo tempo, sentia um prazer que nunca havia experimentado antes. A cada encontro, minha ligação com Rodrigo se aprofundava. O que começou como uma fuga, uma busca por algo mais, agora se tornava uma obsessão. Ele não era apenas o homem com quem eu estava traindo meu marido. Ele estava se tornando uma parte essencial da minha vida, uma parte que eu não podia mais apagar. Eu me via cada vez mais distante de Marco, sem saber como retornar, como voltar ao que era antes. O que me preocupava mais não era o que eu estava fazendo,
mas o que eu estava me tornando. E o pior de tudo, eu não queria parar. Apesar de tudo, havia momentos em que a culpa me atingia como uma onda, cobrindo-me por completo. Olhar para Marco, com seus gestos carinhosos e sua confiança silenciosa, fazia meu coração apertar. Ele não merecia o que eu estava fazendo. Tão dedicado, tão inocente em sua fé no que compartilhávamos. E ainda assim, quando ele me olhava, com aquele sorriso sereno, eu não conseguia fugir do peso da escolha que fizera. Questionava minhas ações, minhas intenções, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que me impedia de voltar atrás. Rodrigo já havia se tornado parte de mim, uma presença tão intensa e viciante que não sabia como me libertar. Ele preenchia um vazio que eu não sabia que existia. E agora, essa relação clandestina era a única coisa que fazia meu sangue correr mais rápido. Eu sabia que não poderia abrir mão disso. Não agora. Não depois de tudo o que já havia acontecido entre nós. Minha relação com minha mãe também começou a se distanciar. Ela notava que algo estava diferente, mas nunca perguntou diretamente. Eu evitava passar tempo com ela e Rodrigo juntos, inventando desculpas, procurando maneiras de não ficar ao lado dele sem levantar suspeitas. Cada encontro parecia ser um jogo de engano, onde eu era a atriz principal, e eu estava ficando cada vez mais habilidosa em esconder a verdade. O medo de que ela pudesse perceber alguma coisa me consumia, mas ao mesmo tempo, havia uma ironia silenciosa nisso tudo. Enquanto eu me distanciava, minha mãe parecia mais feliz do que nunca, acreditando que nossa vida estava em perfeita harmonia. Ela se sentia grata por tudo o que tínhamos, por como tudo parecia estar bem, e no fundo, isso só tornava as coisas mais difíceis. A felicidade dela, tão genuína, me fazia sentir ainda mais culpada, mas ao mesmo tempo, mais distante da pessoa que eu queria ser. Eu já não sabia mais quem estava me enganando mais, minha mãe, ou eu mesma. O que me restava era essa estranha e desconfortável paz momentânea, uma paz que durava até o próximo encontro com Rodrigo, até o próximo beijo que me fazia esquecer a verdade e viver apenas naquele mundo de mentira e desejo. Eu estava presa em um ciclo, e por mais que quisesse quebrá-lo, parte de mim temia o que aconteceria se eu realmente tentasse. Hoje, vivo entre dois mundos. Um onde sou a esposa fiel, companheira e previsível de Marco, e outro onde sou a mulher livre, ousada e apaixonada ao lado de Rodrigo. Sei que estou brincando com fogo, que um dia tudo isso pode desmoronar, mas, enquanto dura, eu escolho viver. Não sei como essa história vai terminar. Talvez eu perca tudo, talvez eu machuque as pessoas que mais amo, mas, no fundo, não consigo me arrepender. Rodrigo me mostrou uma parte de mim que estava adormecida, e, por mais errada que seja essa relação, ela é real. E, por enquanto, isso é o suficiente. Acham que eu estou errada por escolher viver dessa forma? Acho que estou sendo injusta com Marco. Estou pensando em contar. O que vocês acham que eu deveria fazer? Deixe nos comentários. Muito obrigada por me escutarem até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal.